E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos pensar sobre oração. Oração. Amém? 2 Crônicas 7, verso 14 e 15. Na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, parágrafo 66, o irmão Brano está dizendo ali que Deus quer que seu povo ore. Parágrafo 66 da mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Deus quer que seu povo ore. E aqui nós temos lido na Bíblia: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Antes, no versículo 13, a Bíblia diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se a coisa ficar difícil, quando tudo ficar difícil, o que é que temos que fazer? Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 13, você pode ver aí, Tiago, capítulo 5, verso 13, a Bíblia está dizendo ali: está alguém entre vós aflito? O que é que tem que fazer? O que temos que fazer quando tudo ficar difícil? Quando estivermos em aflição? Verso 13 de Tiago 5: está alguém entre vós aflito? Ore. É a expressão da Bíblia. Deus deseja que seu povo ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Viva o tempo. É tempo de chorar? Chore. Mas o tempo de cantar também chega. Então cante louvores. Aproveite o tempo. Viva o seu tempo. Viva o seu momento. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí na reunião interna veio uma pergunta: quem é que pode ungir com azeite? Quem é que pode ungir com azeite? O azeite aqui, da unção do óleo. O pastor Joaquim trouxe a Bíblia. A Bíblia diz que são os presbíteros, que é a mesma coisa de pastores, que é a mesma coisa de ancião, que é a mesma coisa de bispos. Então o pastor Joaquim respondeu a pergunta, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 14. Chame os presbíteros da igreja e ore. E ele disse: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então o profeta está dizendo: Deus deseja que seu povo ore. E a oração muda as coisas. Foi o que o profeta nos ensinou. A oração muda as coisas. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia está dizendo ali, Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele levou ali os seus discípulos, e em particular a Pedro, Tiago e João. E ele vem no verso 41, quando ele encontra os discípulos adormecidos, ele faz aquele questionamento no verso 40 de Mateus 26, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a necessidade de orar, porquanto a carne é fraca. Orar, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, o homem lá de dentro está pronto, mas a carne, que cobiça contra o espírito, conforme está declarado em Gálatas capítulo 5, verso 17. Há uma cobiça entre a carne e o espírito. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia está dizendo assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Amém? Perseverai em oração. É o clamor da palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ele está dizendo ali acerca de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Onde que está aqui? Quando ele diz orai sem cessar. Não marquei aqui. Alguém me ajuda aí? É o verso 17. Orai sem cessar. Deus deseja que o seu povo ore. E a nossa reunião de oração aqui tem sido círculo de oração dos varões, né? Os irmãos têm sido bem constantes aqui, graças a Deus, na reunião de oração, toda quarta-feira. Claro que as irmãs têm as suas circunstâncias, mas a oração é falar com Deus. Você pode estar lavando um prato, lavando uma roupa, varrendo uma casa, o momento que você tiver, você pode estar em conexão com Deus. Quando ele diz orar sem cessar, você não vai passar 24 horas do dia de joelhos. Não tem como. Nós temos que trabalhar, ter os afazeres. Mas é esta ligação com Deus. É andar em espírito, conforme está declarado em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Este andar em espírito é você estar linkado com os céus. Ao invés de estar linkado na internet, linkado no WhatsApp, linkar com Deus.
se ligar com os céus, as coisas acontecem. Sexta-feira eu estava bem doente. E fui dirigindo para o trabalho doente. Mas me esforçando para estar linkado com os céus. O pneu do carro estourou na porta do hotel. Na porta do hotel. Poderia ter estourado no meio da estrada. As coisas acontecem num abrir e fechar de olhos. Nós vivemos num mundo de incertezas, num mundo de insuflação demoníaca. O mundo jaz no maligno, a atmosfera é ruim. Por isso os céus e a terra que agora existem, eles passarão com grande estrondo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Passarão com grande estrondo, porque até a atmosfera é ruim. E nós precisamos estar linkados com Deus, pensando nas coisas que são de cima, porque as coisas acontecem num abrir e fechar de olhos, às vezes numa desatenção, numa falta de cuidado, numa negligência nossa. Nós contribuímos, muitas vezes, ou algumas vezes, para situações de desconforto. Por exemplo, olhar uma mensagem no celular quando você está dirigindo. Isso batizou, né? Isso batizou. O povo está batizado com isso. As pessoas andam na rua olhando o celular, as mensagens, prestes a cair num bueiro, né? Num buraco, no meio da rua. Por isso, a necessidade de estarmos em oração, pensando em Deus, pensando nas coisas que alimentam a nossa alma, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade que vem por vários motivos, medos, pavores, incertezas. Ansiedade vem por coisas boas também, expectativas, vem por coisas ruins, coisas da cabeça. Mas a Bíblia disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso cuidado, todo o vosso medo, porque Ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. É assim que a Bíblia está nos ensinando. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No versículo 14 de 1 Pedro, 1 Pedro, versículo 7, 1 Pedro 4, verso 7. 1 Pedro 4, verso 7.
E já está próximo o fim de todas as coisas. Veja, já está próximo o fim de todas as coisas. Ele falou isso há cerca de 2000 anos atrás. E que dizer de hoje, dos nossos dias? Se lá atrás ele já dizia, e já está próximo o fim de todas as coisas. Se o fim de todas as coisas está próximo, o que é que nós temos que fazer? Ele disse, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É ter equilíbrio. Equilíbrio nas atitudes. Não entrar na onda. Equilíbrio nas atitudes. E vigiai em oração. Se o fim de todas as coisas está próximo, o que é que nós temos que fazer? Sermos sóbrios. Temos equilíbrio. E vigiar em oração. E acima de tudo, verso 8 de 1 Pedro 4, mas sobretudo, quer dizer, acima de tudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. O amor. Caridade é o amor que cobre multidão de pecados. Aleluia! Sendo hospitaleiros uns para com os outros, uns para os outros, sem murmurações. Que temos que fazer se o fim de todas as coisas já está próximo? Se ele lá atrás já dizia isso, mostrava isso, e nós aqui, depois que temos a mensagem de Elias, o sinal, um dos sinais sobressalientes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, profeta de Deus na terra novamente, antes do grande e terrível dia do Senhor, Israel na sua terra, como uma nação estabelecida. O que temos que fazer se o fim de todas as coisas está próximo? Sede sóbrios, vigiai em oração, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. É isto que diz a Bíblia. É isto que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, a Bíblia está dizendo assim: orar com o Espírito. Orar com o Espírito. 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu preciso crer naquilo que eu estou orando. Quem não tem fé, não tem como orar. Nós oramos porque cremos e sabemos o que estamos pedindo. Devemos saber o que nós estamos pedindo. Se o que nós estamos pedindo é segundo a vontade de Deus. Ele disse: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Tiago capítulo 4, é assim que a Bíblia diz.
Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Verso 3 de Tiago, capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós pedimos mal, quando nós queremos mudar a mente de Deus. O profeta fez essa declaração na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 35. Quando nós queremos mudar a mente de Deus, nós devemos orar aquela oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração modelo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração correta é aquela oração que é segundo a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia está dizendo assim, 1 João 5, verso 14: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele ouve o clamor do seu povo. Se o meu povo orar, então os meus ouvidos estarão abertos à oração deste lugar. O profeta disse na mensagem: um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, parágrafo 66. Quando o povo começa a orar, Deus ouve a oração do povo. Quando o povo começa a orar, Deus ouve. Você crê nisto? Na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, parágrafo 16, o irmão Branham está nos trazendo um testemunho de um doutor, de um médico que não crê nas suas habilidades, simplesmente as suas habilidades. Claro que ele estudou, teve o dom, a vocação para ser médico, para ser doutor, mas este doutor aqui, ele não cria simplesmente nas suas habilidades. O irmão Branham vem e dá o testemunho e fala dele. Eu disse: doutor, o senhor crê em cura divina? Ele disse: em cada palavra disso. E ele me deu um testemunho sobre uma vez. Ele era um especialista da garganta e da vista. Disse que o nenenzinho havia engolido um desses apitos e ficou enroscado na garganta dele. Disse: fui lá e o neném já não estava aguentando. A coisa foi ficando difícil. Haviam-no levado para o hospital. Não havia nada que se pudesse fazer. Disse: eu não sabia o que fazer. Então disse: eu apenas dei uma saída da sala. Veja, o médico não sabia o que fazer. A criança estava no hospital. Olhando naturalmente, ela estava no lugar certo. Estava no hospital. E Deus está na medicina. Amém? Deus está na medicina. Mas chega um momento que a medicina tem os seus limites.
Ele disse: eu não sabia o que fazer. Então disse: eu apenas dei uma saída da sala e disse: querido Pai Celestial, ajuda-me a saber de alguma forma o que fazer por aquele pobre neném. Está agonizando. Não consigo colocar nada em volta disso para dar um puxão e não sei o que fazer. E ao mesmo tempo ele soube o que fazer, não é? Ele soube ao mesmo tempo o que fazer. Ele saiu do tumulto, ele deu uma saída, foi para um canto, um lugar reservado, fazer uma ligação. Deixa eu fazer uma ligação aqui, uma conexão com os céus. O telefone nunca está ocupado. Por outro lado, ele sabia assim o que fazer e ele fez. Ele foi orar. Ele está agonizando. Não consigo colocar nada em volta disso para dar um puxão. E não sei o que fazer. Eu e você precisamos tomar isto. Vamos precisar dentro de casa. Vamos precisar na rua, no trabalho. Vamos lembrar disto, que este Deus aqui não mudou. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E isto é vivo em nossas vidas. Eu não tenho que buscar Deus ali longe, Ele está aqui. Eu tenho que crer e você tem que crer. E sabe por que você crê? Porque a fé é de Deus. E foi Ele que colocou aí e aqui a fé que uma vez foi dada aos santos. Não é a minha fé, é a fé de Jesus Cristo. A fé que uma vez foi dada aos santos. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Não é assim que ele disse à era de Pérgamo? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. É a fé dele, que ele coloca em nós. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe o que aconteceu? O neném fez. O neném fez. E o apito saiu e caiu no chão. Por isso disse ele: como posso evitar de crer? Se eu tenho testemunho, você tem testemunho, tem ou não tem? Você tem testemunho? Deus já fez por você? Você certamente lembra de experiências, certamente você lembra de coisas, que você viu a mão de Deus entrar em cena, que você deu esta saidinha aqui, foi ali num lugarzinho secreto, e logo você viu a resposta de Deus. Como posso evitar de crer? Não tem como. Não tem como duvidar. O Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, disse o Davizinho,
me livrará deste incircunciso filisteu. Ele carregava um testemunho. O testemunho de uma verdadeira testemunha. Como posso duvidar? Como posso evitar de crer? Ele disse: a oração muda as coisas. A oração muda as coisas. Isso mesmo. De modo que ele me contou. Este foi o testemunho do doutor. Como posso evitar de crer em cura divina, de crer neste Deus que faz as coisas sucederem? Mensagem, a flecha do livramento, a seta da libertação. O profeta está dizendo assim, no parágrafo 25, a melhor coisa para vocês fazerem aqui no tabernáculo da vida, ou em qualquer outro lugar, aqui no tabernáculo, é manter a velha maneira das reuniões de oração e guardar a unidade do Espírito. Esta é a melhor coisa, diz o profeta. E eu lhes direi, não deixe, parágrafo 27, não deixem o mundo infiltrar-se em vocês. Não deixem o mundo entrar na igreja, irmãos. Tire-o pela oração. Tire-o pelo jejum. Ore e jejue, até Deus descer e possuí-los. Isto é correto. Mantenham o regozijo do Senhor entre os santos. Mantenham-se em oração. Vigiem cada lugarzinho. Vigiem cada lugarzinho. Se Noé tivesse visto algum vazamento em sua arca, ele teria posto um pouco de betume nisto. Então esta é a melhor coisa que eu conheço para tampar um vazamento e manter o mundo fora. É tampar o vazamento. Esta é a melhor coisa que conheço para se fazer. Há somente uma maneira de fazer isso, e esta é a oração. A oração estanca o vazamento. A oração muda as coisas. Sabe por que você está vencendo? Você crê que você está vencendo? Eu creio na vitória do amor de Deus. É porque nós estamos orando. A oração muda as coisas. Temos que crer na oração. Temos que crer na oração. Na mensagem Escutando Sua Voz, o profeta está nos ensinando como ouvir a voz de Deus. Parágrafos 6 e 7. Ele disse: os profetas falaram desses dias. Disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido tanto até o ponto em que nestes dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. E é muito estranho ouvir alguém dizer: assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disto. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nesses dias não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga: o Senhor me falou. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite.
Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor, e Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a mim e minha família e cuide de nós. Boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: bom dia, Senhor. Guia-nos através do curso deste dia. Amém. Ele disse: devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar sua voz. Amém? Orar é falar com Deus. E para ouvir tem que calar. Duas pessoas falando ao mesmo tempo não vão se escutar. Uma fala e a outra ouve. Depois a que a ouviu, fala. E orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus. Você fala, você ora, você pede, mas você deve aquietar-se para ouvir Deus falar. Falar ao teu coração. Falar aqui através da pregação. E você poder dizer: o Senhor falou comigo. Eu estou em conexão com Deus e Deus falou comigo. Ele disse o que eu devo fazer. Ele me respondeu. Ele tirou a minha dúvida. Eu agora estou certo do assunto. Eu agora posso fazer. Não há dúvida. Enquanto há dúvida, eu devo ficar quieto, não avançar, se eu não estou certo. Mas agora ouvi a voz de Deus, parei para ouvir, dei crédito à voz. E agora eu ouvi, estou certo. Não há dúvidas mais acerca deste assunto. É isso que o irmão Brano está dizendo. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos a oportunidade de que Ele nos fale. É o parágrafo 7. Escutando a sua voz. Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Conectou. Linkou. Podemos escutar. Vêm muitas vozes. As vozes do dia. Vozes paralelas que vêm. Vamos lembrar de coisas do trabalho, de problemas do trabalho, da escola, do nosso dia a dia. E são vozes que vêm até que nós saiamos do embaraço e entramos de fato na atmosfera de Deus. Aí podemos ouvir a sua voz. E podemos dizer: Deus falou comigo.
eu disse: você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Parágrafo 35, Cristo é revelado em sua própria palavra. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. Parágrafo 35. A oração deve ser: Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Não é deixe-me transformar a tua mente, tu transformes a minha. Transforme minha mente de acordo com a tua vontade. E a tua vontade está escrita aqui, neste livro, na palavra do Senhor. Deus deseja que o seu povo ore. Nós já estamos terminando a última citação aqui, na mensagem Deus tem um caminho provido. Parágrafo 86, ele está dizendo assim: Deus tem um caminho provido. Parágrafo 86. E Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro e atribulados, e começaram a clamar a Deus para a libertação. Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. Então eles começaram a clamar a Deus, e de acordo com a vontade de Deus, para Deus prover o que ele tinha prometido fazer. Aí está. Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. Você crê? É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria, de algum modo, porque ele prometeu que através de Isaque todas as nações do mundo seriam abençoadas. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação, então começaram a orar pela promessa. Você diz: irmão Brana, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso, pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5, verso 14. Se não houver campanha de cura na cidade em algum lugar, ele disse: se houver no meio de vós algum enfermo, chamem os anciãos da igreja, façam unção com óleo e orem por ele. A oração de fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Mandou Moisés para ele. Quão estranho foi, depois de chorar pedindo libertação, e quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isso não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas estas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite, em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda,
E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite, com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que vocês têm, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele? Vamos ficar de pé. Não tenha medo. Tome a palavra dele. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito, você crê? Ele não enviou aqui esta noite para eu orar. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Eu espero que você compreenda isto. Feche os seus olhos e vamos orar, crendo que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você está representando alguém? Levante um sinal, sua mão como sinal. Você está com uma necessidade? Levante sua mão como sinal. Você tem alguma enfermidade? Ponha sua mão no lugar da enfermidade. Deus te enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto e creia de todo o coração. Pai celestial, Deus bendito, nós pedimos perdão pelos nossos erros e clamamos o poder do sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E nos colocamos aqui diante da Tua poderosa presença, Senhor. Estas mãos que estão levantadas, as minhas mãos estão levantadas, porque temos necessidade de Ti, Senhor. Mãos que estão levantadas representando alguém. Oh Deus, irmãos que estão em necessidades nesta hora, que o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Teu povo está aqui em oração, porque nós cremos no poder da oração, na eficácia da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, dos joelhos que se curvam diante da Tua poderosa presença, Senhor. E pedimos nesta hora abençoar a cada irmão. Oh Deus, que a Tua graça, a Tua bondade possa passar nesta hora. Os poderes de Satanás caírem por terra. Espíritos errados sejam expulsos. Satanás, o Senhor Jesus Cristo te repreenda nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, espíritos errados sejam repreendidos. Pessoas que estão sendo representadas aqui, ó Deus, sejam abençoadas por Tua bondade, Senhor. Ajude o povo, ó Deus, ajude a nossa fé, esforce a nossa coragem, Senhor, nos dê ânimo, nos dê vitória nas nossas necessidades, nas nossas lutas e dificuldades. Nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, os nomes que estão no livro da oração. Nós colocamos diante do Senhor as famílias que estão representadas aqui. Oh Deus, os lares de cada crente, Senhor. Ajude o povo, meu Pai. Nos vacina, Senhor. Nos vacina com a vacina do Espírito, ó Pai. Contra estes vírus do mundo, contra estas bactérias do mundo, Senhor. Nos livra de todo mal, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Ajude o Teu povo a vencer, a seguir firme.
com esta fé genuína na alma, no coração. Dê coragem, dê força, batize-nos com esta fé perfeita. Oh Deus, para que na hora suprema, oh Jesus, na hora da necessidade, esta mãe lá na sua casa, quando esta criancinha estiver enferma, oh Deus, o seu lar estiver em dificuldade, esta mãe, este pai, possa lembrar que o Senhor é Deus, possa lembrar dos testemunhos do Senhor, possa lembrar do Deus que livrou lá atrás, é o mesmo Deus que livra nesta noite. Ajude e esforce a coragem dos meus irmãos e a minha coragem, Senhor, esforça a minha coragem, ó Deus. As nossas famílias estão diante do Senhor, aqueles que não puderam chegar a esta reunião, que a bênção deste culto seja sobre cada um. E o programa de rádio, meu Deus, que o Senhor possa alcançar as vidas. Somente o Senhor pode falar aos corações. Usa-nos como instrumentos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.